Reverendíssimo Padre Nilci, presidente desta celebração eucarística, querido povo de Deus presente nesta igreja matriz, internautas que nos acompanham pela Rede Santa Rita de Comunicações e a Rádio Ativa. Hoje a igreja, no mundo inteiro, celebra o Domingo da Palavra. É um momento muito rico. Não é o dia da Bíblia. O dia da Bíblia, nós sabemos, é lá em setembro, o mês temático sobre a Bíblia, a Sagrada Escritura é setembro. Mas o Papa, quando coloca a palavra de Deus, ele diz, da celebração da palavra de Deus. Porque nós, principalmente aqui na região sul e sudeste, nós temos a graça de Deus de termos vários sacerdotes que podem e que se desdobram para atender as comunidades, presidindo a Eucaristia para nós. Então nós temos praticamente as celebrações eucarísticas, né? Esses dias estava fazendo uma contagem, né? Só aqui no nosso município, quantas celebrações eucarísticas nós temos entre o sábado e o domingo. Façam a conta vocês. Comecem a somar quantas missas se celebram em cada paróquia de nossa cidade e você vai estranhar de ver o tanto de missas que são celebradas. Não que são muitas, porque nunca é demais. Mas eu falo isso para lembrar que quando falamos de celebração da palavra, nós lembramos aqueles lugares, aqueles locais principalmente longínquos, distantes. Lembramos aqui a Amazônia, mas às vezes não precisa nem ir na Amazônia, em outros rincões por aí, onde não temos a presença do sacerdote. E o povo tem que se alimentar da palavra de Deus na celebração dirigida por um leigo, por uma leiga, por um diácono. Eles reúnem a comunidade permanece viva, e às vezes o sacerdote passa uma vez por ano, uma vez a cada 6 meses. Então eu faço neste preâmbulo para que nós sejamos gratos a Deus por termos a figura do sacerdote que nos traz Jesus Eucarístico e que nos traz a palavra. Depois, na primeira leitura da liturgia de hoje, é do livro de Jonas, a gente fala da profecia de Jonas. E a leitura começa dizendo, pela segunda vez. Por quê? Porque Deus chamou uma primeira vez. E vocês com certeza conhecem a passagem, que Jonas, ele não quis fazer do jeito que Deus mandou fazer, mas ele quis fazer do seu jeito. Deus manda que ele vá para um lado, e ele resolve ir para o outro. Ele foge da missão. E aí vocês conhecem o episódio da baleia, etc. e tal. Mas hoje diz, pela segunda vez, e aqui então aí ele entende que como profeta de Deus, não tem que fazer a sua vontade, mas a vontade de Deus. E aí então, ao invés de ir para Tarsis, ele vai para Nínive. O que Deus olhava de Nínive, uma cidade onde o pecado graçava. E Deus, na sua infinita misericórdia e amor, queria salvar esse povo. E é por isso que ele envia o profeta. E aqui faço um parênteses para lembrar que profeta é homem de Deus. Profeta é aquela pessoa que anuncia o reino, a palavra de Deus, e que denuncia as injustiças. Isso é ser profeta. Porque tem gente que pensa que profeta é adivinho. Profeta é aquela pessoa que adivinha o futuro. Profeta é o mago. Não. Isso é adivinhador. Chutador. Entra no jogo das probabilidades. A profecia, não. Porque tem gente que acha que se um profeta fala alguma coisa, aquilo que ele falou tem que acontecer daquele jeitinho, porque senão ele não é profeta. Não. A profecia
é para nos exortar, é para nos fazer mudar de vida. Então, quando o profeta chega na cidade e diz, olha, essa vida que vocês estão levando, vocês vão tudo ser destruídos, vocês vão tudo morrer. Então ele tem que ficar torcendo agora para todo mundo morrer, para a cidade ser destruída, para falar, acertei, a minha profecia deu certo. Não, ele veio falar justamente para não acontecer o que ele estava falando. E aqui nós vemos na leitura que o povo de Nínive, então, resolve fazer abstinência, jejum a pão e água, se veste com um saco de cinza, se arrepende dos pecados, e Deus, vendo aquilo, Deus fala, não vou destruir Nínive. E ele não destrói a cidade. Olha que bonito. Então, às vezes, quando o profeta chega, por exemplo, com alguém que está em pecado, por exemplo, vamos pegar um exemplo, pecado de adultério, chega para o homem ou para a mulher e diz, olha, sai dessa vida, você vai levar um tiro na testa, você vai morrer, sem contar que você vai perder a salvação. Aí ele tem que ficar torcendo para o outro dar um tiro na cabeça dele, para falar, eu falei, acertei. Não, ele falou para o cara parar de cometer adultério, para converter e ter vida nova. A profecia é para isso. Por isso que a igreja, como sabe que é dirigida pelo Espírito Santo, ela sempre nos manda tomar cuidado com os profetas de plantão, principalmente os profetas do Apocalipse, aqueles que só falam desgraça. Então tem que tomar cuidado. Meus irmãos, quando chegamos na segunda leitura de hoje, o apóstolo Paulo fala para a igreja de Corinto sobre um caminho equilibrado, onde, prestem bem atenção no que eu vou dizer, somos chamados a olhar que todas essas coisas do mundo são passageiras, inclusive nós. E olha que nós somos ainda mais rapidamente passageiros. Por exemplo, se compararmos com a tartaruga, se compararmos que nós temos árvores que estão aí há 500, 600 anos. Voltem no tempo, e eu pergunto para vocês, algum de vocês aqui da igreja, ou que está nos vendo, estava aqui, nesta terra, há 200 anos atrás, 150 anos atrás? Tem alguém? Se tiver, já levanta a mão, porque não tem. Uai, cadê aquele povo que estava aqui? Passou. E você acha que vai ter daqui 150 anos alguém que está aqui nessa igreja, vai estar aqui ainda? Passou. Por isso que o apóstolo fala, é tudo passageiro. Aqui nós somos forasteiros, nós somos estrangeiros. A nossa pátria é o céu, é para lá que nós somos chamados. Por isso que ele fala, o cristão não pode viver mergulhado somente nas realidades terrenas. E aí eu chamo a atenção para vocês. Nós vivemos na carne. Não é errado dizer isso não, viu? Preste atenção. Nós vivemos na carne, porque nós somos encarnados, não somos? Você não é carne, teu corpo não é carne, então nós vivemos na carne. O meu espírito vive no meu corpo, que é carne. Então vivemos na carne. Mas não vivemos segundo a carne. Não devemos viver segundo a carne. E aí eu falo para vocês, a diferença do ser cristão realmente está aí. Quando olharem para o cristão, tem que perceber esta diferença. E eu lembro aqui, alguns trechinhos, vou passar para vocês uma tarefa de casa. Vocês procurem na internet, vocês vão encontrar uma carta anônima, sem data, mas que ela tem o destinatário, chamada Carta a Diogneto. Vocês colocar lá, Carta a Diogneto, clica que vai aparecer lá. E vocês leiam essa carta, um trecho, é claro. Porque lá nessa carta, o escritor, que é anônimo, ele está falando sobre os cristãos. E ele está dizendo assim, os cristãos vivem na sua pátria
como se fosse estrangeiro. Eles participam de tudo. Eles suportam tudo. Eles casam. Eles têm filhos. Olha que bonito. Eles dormem nas camas. Eles são perseguidos, mas obedecem às leis. Amam a todos, são perseguidos por todo. E aqui ele fala a frase que eu falei. Não vivem segundo a carne. Vivem na carne, mas não segundo a carne. Carecem de tudo, mas parece que têm abundância de tudo. São proclamados justos, mas são injuriados. São desprezados, mas parece que recebem glória. São maltratados, mas agradecem. São punidos, condenados, mas se alegram porque recebem vida. Olha que coisa interessante. Esse é o exemplo do cristão. A vida em Cristo. E aí, quando nós olhamos para esse evangelho, nessa sequência que a gente vem fazendo, aqui hoje fala, Jesus tinha sido batizado, começou a sua missão, começou a fazer as escolhas daqueles que iam trabalhar com ele, que ele iria preparar para anunciar o reino de Deus. E aqui está dizendo que João tinha acabado de ser preso, João Batista. Aquele que domingo passado dizia, eis o Cordeiro de Deus. E Jesus chama então os dois primeiros, Pedro e André. E aqui diz que eles deixaram tudo para trás. Essa semana uma pessoa me perguntou, mas, porque essa semana nós lemos o evangelho da cura da sogra de Pedro. Aí diziam, mas se Pedro tinha sogra, então devia ter mulher e filho, né? A Bíblia não está dizendo isso, mas pode ser que tenha, pode ser que não. Eu, particularmente, acho que Pedro devia ser viúvo, porque diz que ele seguiu Jesus. Ele abandonou tudo. Aí você fala, mas se ele é viúvo, então não tinha sogra. Aí a gente lembra, né? Pela legislação, o parentesco por afinidade. O que é parentesco por afinidade? Significa os parentes de sangue da sua esposa passam a ser seus parentes no casamento. Os parentes de sangue do seu marido, mulher, vão passar a ser seus parentes por afinidade quando você casar. Quem são esses parentes por afinidade? Cunhado, olha a coisa boa, né? Cunhado, cunhada, tio, tia, sobrinho, sobrinha, sogro e sogra. E a lei diz que esse parentesco por afinidade, ele não cessa com a separação, com a morte. Então, se você ficar viúvo, você tem uma sogra. Se você casar de novo, você vai ter duas. Se você casar a terceira, vai ter 3. Então, penso eu que talvez seja isso. Mas aqui apenas esse parênteses, para a gente dizer, eram pessoas comuns como nós. Tinham parentes, estavam trabalhando, pescando. E aí depois Jesus vai para a segunda dupla, engraçado, porque é outra dupla de pescadores. 2 irmãos, primeiro, Pedro e André. E ele vai novamente para 2 irmãos, Tiago e João, filhos de Zebedeu. E eles, quando ouvem o chamado de Jesus, a palavra de Deus diz que eles deixam o pai lá na barca com os empregados e eles vão embora. Ora, se o pai tinha empregados, então não era tão pobre, mas eles abandonaram tudo e foram com Jesus. Então, meus irmãos, vocês estão vendo que Jesus chamou sem nada de extraordinário. Ele simplesmente chegou e falou, vem. Não deu estrondo, não caiu raio, não abriu o céu, não veio voz estranha, nada disso. E Jesus continua chamando assim, ordinariamente, você. E às vezes, ele pede para alguém ser o mensageiro, para te convidar para alguma coisa. Vamos à missa hoje, vamos rezar o terço, vamos fazer uma peregrinação, vamos fazer uma adoração, vamos visitar um doente, vamos dar banho numa criança. Ou seja, às vezes a outra pessoa que está convidando você, não precisa ficar esperando sinais miraculosos. Deus chama, e a nós compete dar a resposta. Como nós falamos de Jonas, aqui André, Pedro, Tiago e João. Mas se pergunta, quem é que nos chama?
É Jesus, Filho do Deus vivo. É o bom pastor, é o pão da vida que te chama. O que ele te promete quando te chama? Ah, Jesus de Nazaré, pobre, austero, te promete a cruz. É a única coisa que ele diz. Para atingir o reino dos céus. Jesus, quando chama-nos para a missão, ele não promete apartamento, carro importado, mulher bonita, do olho azul, loira, magrela, tanquinho, sei lá o quê. Jesus promete a cruz, perseguição, para alcançarmos a vida eterna. A quem ele chama? Os sábios? Os ricos? Não. Aqui no Evangelho nós vemos, ele chama todos, sem exceção. Os pobres, analfabetos, os letrados, os ricos. Deus é para todos. Ele tem a preferência pelos mais pobres, porque sofrem mais. Mas não significa que Deus não chama os ricos, que Deus não chama os letrados. Chama também. Só que é mais difícil o rico dizer sim. Por quê? Porque ele acha que ele é autossuficiente. Meu dinheiro dá conta, eu não preciso de Deus. O mais letrado às vezes se afasta de Deus para achar que é só a ciência, esquecendo que a ciência é de Deus. Tem uma pessoa que sempre quando me encontra, e conhecendo as dificuldades que toda a comunidade passa, a comunidade sempre passa muita dificuldade, a pessoa olha para mim e diz assim, ah, mas eu tenho tanta dó do Senhor, eu queria ser rica, eu queria ganhar na Mega Sena para ajudar o Senhor. Eu falei, não, graças a Deus que você não ganha. Porque eu tenho certeza que se você ganhar, você vai sumir, você nem aqui vai vir mais. É sim. Prestem atenção para vocês verem. Não é? E por fim, por que ele nos chama? Ele nos chama porque nos ama. Para que nós tenhamos, como ele disse, convertei-vos e crede no Evangelho. Que é uma frase que às vezes se usa quando impõe cinzas. Lembrando da primeira leitura de sacos de cinza, mas também no Evangelho fala, convertei-vos e crede no Evangelho. Às vezes a gente quando impõe a cinza na quarta-feira diz, convertei-vos e crede no Evangelho. Para essa conversão ser uma conversão que comece aqui, na consciência, para que ela possa ir para o corpo todo. A mudança radical. Se você não mudar os seus pensamentos, a sua visão, o seu corpo vai continuar fazendo as coisas do mesmo jeito. É preciso pedir a Deus a graça desta conversão. E por fim, para concluir, lembro, também outra tarefa, além da carta de Ogneto, depois vocês procurem em casa uma canção do Padre Zezinho, chama Há um Barco Esquecido na Praia. Vocês ouçam essa canção. Ela é belíssima, não pela melodia, porque é bonito também, mas pela letra. Porque às vezes eu me vejo ali, quando ele fala de André, de Pedro, de Tiago, etc. e tal. Muitas vezes, na nossa barca, que ele fala, um barco esquecido, a gente deixar o nosso barco e entrar no barco de Jesus. E o barco de Jesus, a barca de Jesus, é a igreja. Mas nós às vezes queremos que Jesus entre no nosso barco. Sai do teu barco, Jesus, e entra no meu barco, porque agora o meu barco está beleza. E aí quando Jesus entra no meu barco, eu dou 2 remos para ele e falo, rema Jesus, porque agora nós vai para o infinito agora. E eu dou os remos para Jesus, e eu fico no leme, dando a direção. Você sabe para onde você vai chegar? Lugar nenhum. Enquanto você na sua vida não resolver pegar o remo e trabalhar, e deixar o leme com Jesus para ele dar a direção, você não vai chegar a lugar nenhum. Pense que às vezes muitas coisas erradas que acontecem na sua vida, é porque você está dando direcionamento, não está permitindo que Jesus direcione. Está querendo que Jesus se coloque ao teu serviço, para fazer o que você quer, como se ele fosse teu empregado, teu escravo. E ele não é, ele é teu Deus, que te ama e que quer o teu bem. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.